Boa noite a todos os alunos participantes do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Me chamo Guilherme Campelo e sou aluno orientado do professor Vicente Scalon. Minha tese de mestrado é a aplicação de fluidodinâmica computacional para estudo de ventiladores de alta rotação. Na agricultura, para o controle de pragas e doenças na lavoura, o agricultor utiliza de produtos químicos para realizar a proteção de sua produção. Tais produtos são pulverizados na forma de spray e quanto maior sua área de contato com a lavoura, maior será a sua chance de produção. Como há diversos tipos de estruturas foliares, o mesmo tipo de pulverização pode vir a não penetrar de forma satisfatória, devido à alta densidade foliar, deixando que folhas mais no interior de uma determinada planta não recebam o produto químico, e assim fiquem desprotegidas. Com o intuito de auxiliar a penetração de culturas mais adensadas, é utilizado o artifício da ventilização na pulverização. Dessa forma, o vento causa uma certa agitação nas folhas, possibilitando que o produto pulverizado consiga atingir folhas mais ao centro da cultura. Dessa forma, é utilizada a ferramenta de análise de biofluidodinâmica computacional, a fim de que se possa não só analisar a performance de ventiladores com rotação acima de 15.000 RPM, quanto também possibilite projetar um ventilador com a maior eficiência possível para aplicações agrícolas. Através da análise em CFD, será possível verificar a projeção do jato livre de ar na atmosfera, assim como também qual a influência de cada um dos componentes do ventilador axial em sua eficiência global de operação. Com o intuito de aplicar as ferramentas CFD, foi idealizado um teste inicial, onde foi medido as condições operacionais do ventilador axial de um produto. Um pulverizador portátil, que contém assistência área para o ventilador axial, foi instrumentado em laboratório, utilizando alguns instrumentos como uma fonte de alimentação MINIPA, onde nós fizemos a alimentação da tensão e a leitura de corrente. Foi também utilizado um multímetro também, MINIPA, que foi feita a leitura da tensão de alimentação no produto. Foi também utilizado um anemômetro de fio quente para a medição das velocidades a cada 100 milímetros a jusante do bocal do ventilador, como também um tacômetro para a medição da rotação do ventilador. E em seguida, com esse mesmo ventilador, ele foi escaneado e passado para modelagem em CAD, para então que isso fosse aplicado em um software de CFD. Já a parte de CFD consistiu em modelamento no CAD do protótipo que foi testado, simplificações devido às licenças acadêmicas que eram disponibilizadas, então foi utilizado 1/11 do ventilador e 1/7 da carenagem do ventilador. Devido a literaturas, foi determinado um volume de controle em volta do ventilador, onde o raio tinha 5 vezes o diâmetro do ventilador e a distância ajusante do ventilador 17 vezes seu diâmetro e a montante 5 vezes o seu diâmetro. Os resultados que foram obtidos na parte experimental que foram coletados com o anemômetro de fio quente estão aqui nessa tabela. Foi possível plotar, então, um gráfico do perfil de velocidades com relação à distância que foi medida, a velocidade do bocal de saída do ventilador, e também os monitores, como foi coletado a velocidade durante 2 minutos, um intervalo de 2 minutos. Da mesma forma, para o ventilador em software de CFD, foi realizado também tanto o monitoramento dos mesmos pontos medidos até que fossem atingindo a sua estabilidade, e em seguida foi comparado tanto a curva experimental, que é a curva azul, em tracejados mínimos e máximos que foram obtidos durante o intervalo de 2 minutos, como a curva média, que foi obtida na simulação. Foi possível comparar aqui o perfil numérico, o perfil de velocidade obtido pelo cálculo numérico ficou similar ao perfil experimental, porém, ao mesmo tempo que a 1000 milímetros eu tenho um erro de 6%, nas proximidades do bocal eu consigo ter um erro superior a 20%. Como o software que foi utilizado para a análise, ele contém uma licença acadêmica, então tinha uma restrição de número de elementos e número de nós,
não foi possível adequar a malha de forma a atender o Y+, para o escoamento turbulento que é originado pelo ventilador. E assim será proposto para que seja feita uma nova análise com um software que não tenha nenhuma limitação, no caso um software open source como o OpenFOAM, será feita a simulação dele completo, sem nenhuma simplificação com relação à sua geometria, e também o modelamento completo das pás e das malhas. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.